Compartilha. Ó, e no grupo, amigos do Capitão Horizonte também. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. E hoje, né, feriado nacional, Dia do Trabalhador, você que está em casa, curtindo a família, está resguardando a quarentena. Hoje nós vamos falar de um assunto bacana, né? Um assunto bacana, exemplo de transformação através do trabalho. Nós vamos falar com uma personalidade, um cidadão vazialegrense, que após 30 anos de trabalho, retorna a Várzea Alegre para poder curtir a sua terra natal, curtir a família. E hoje estará conosco na TV Espaço da Comunidade, Capitão Francisco do Horizonte. Capitão Francisco do Horizonte, conosco na TV Espaço da Comunidade. Seja bem-vindo, Capitão Horizonte, à TV Espaço da Comunidade. Muito obrigado, vereador Michael. É uma honra, um grande prazer estar aqui nesse espaço aí que tantas já tem feito um trabalho tão bonito aqui no nosso município, né? E para mim, eu fico muito honrado em estar participando aí desse quadro, na oportunidade em que parabenizo aí o amigo, né, todos os envolvidos nesse trabalho, e de modo que a nossa população tenha acesso a esse trabalho, né, de forma transparente, como o amigo já vem realizando. Fico muito grato aí também pelo convite de estar aqui hoje, falando justamente hoje, dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, né? É um dia muito importante que representa aí os anseios do nosso país aí, de ser um país mais justo para todos, né? Através do trabalho, até porque o trabalho é o que dignifica o homem. Capitão Horizonte, hoje nós temos como temática aqui na nossa TV Espaço da Comunidade o exemplo de transformação através do trabalho. E eu iniciaria esse bate-papo bem bacana com o senhor, fazendo uma pergunta: quem é o Capitão Francisco do Horizonte? Michael, Capitão Horizonte é, na verdade, um garoto que saiu daqui de Várzea Alegre com 17 anos de idade ainda, e que, antes disso, passou por muitas dificuldades no sentido da questão familiar, né? Eu sei da sua história também, que é uma história muito difícil também, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar, não diferente da história de muitos brasileiros, né? Mas sou um jovem, fui um jovem que saí com 17 anos, em busca de realizar os meus sonhos de vencer na vida. Tendo em vista que a minha cidade, o meu município, Várzea Alegre, assim como tantos outros municípios, né, do nosso país, não oferecem as condições necessárias para que a gente, que saiu de uma origem muito humilde, né, consiga realizar os nossos objetivos. Então, sou uma pessoa em constante vontade de contribuir com a sociedade, e aproveitando, inclusive, os simples detalhes, porque a gente, muitas vezes, não contribui com a sociedade apenas fazendo algo mais relevante, mas a partir do momento que você tem uma família, a partir do momento que você zela por essa família, que você dá exemplo para o próximo, para as pessoas que o conhecem, você está contribuindo também dessa forma para construir a sociedade. Então, sou uma pessoa muito simples, gosto das coisas simples, e foi por isso que eu voltei aqui para Várzea Alegre, depois de 30 anos, andando aí pelo mundo, conhecendo países, conhecendo culturas diferentes, e retorno à minha cidade com a certeza de que fiz a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida, a de ir e de ter decidido voltar, trazendo comigo uma bagagem muito importante, a quem eu agradeço diuturnamente a Deus por ter me dado a minha família, que é o bem mais precioso que eu tenho, e que tive o prazer e a oportunidade de trazer para Várzea Alegre, né, para estar curtindo essa família, já que durante esses 30 anos eu não tive tanto tempo de dar a atenção que eles mereciam, mas agora, eles mais próximos de mim, eu com mais tempo, terei a oportunidade de estar junto a eles. Capitão Horizonte, falando em família, mas sem adentrar na família que o senhor formou, uma família muito bonita, por sinal, como foi a sua infância, né? A sua infância enquanto criança, né? Antes da gente adentrar para a questão profissional, de trabalhos, desafios, fora de Várzea Alegre,
como que foi o tempo que antecedeu? Como foi a sua vivência enquanto criança, infância, aqui em Vargem Alegre? Michael, poderia ter sido uma infância muito mais dura, muito mais difícil. Eu não reclamo da minha infância. A minha mãe, aos 3, eu não tinha nem completado ainda 3 anos, ela me deu uma família, só que antes disso eu perambulei ainda por umas 3 casas. Eu era um menino muito chorão, né? E aí eu perambulei por umas 3 casas até parar na casa de uma. Nessa casa tinha uma mulher que também morava nessa casa, né, da família de Raimundo Leandro. Essa mulher se chamava Miúda. E quando eu cheguei lá nessa casa, que o meu irmão me deixou lá, eu me agarrei na saia de Miúda e comecei a chamá-la de mãe. Aos prantos, né, quando eu olhei para trás, procurei o meu irmão. Essa história eu não me lembro, assim, mas as pessoas que me conhecem, que me conheceram durante esse período, elas sempre fazem questão de me falar, principalmente as pessoas de mais idade, né? Por exemplo, a dona Geni, né, uma pessoa que já tem uma idade bem avançada aqui em Vargem Alegre, que eu tenho um apreço muito grande, ela sempre costuma me falar dessas histórias. Então, aí aos 3 anos de idade, eu passei a ser cuidado por essa família, que não me deixou faltar o incentivo aos valores, né, a fazer as coisas certas, aquele carinho de pai e de mãe, embora a gente trava eternamente um conflito dentro da gente, quando a gente é adotado, né, isso é uma coisa que somente quem passa por isso que sabe o que é que sente, e às vezes não sabe nem se expressar, né, porque você fica num dilema entre os pais adotivos e os pais que você gostaria de ter, que nem sempre seriam os melhores pais para você, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tive muitos amigos, eu estudei na escola, no Colégio São Raimundo Nonato, na escola José Corrêa Lima, no tempo era a escola do primeiro grau, José Corrêa Lima. Terminei o 2º ano no São Raimundo Nonato, e o 3º ano eu já fiz lá no Rio de Janeiro. Foi uma infância boa, foi um tempo que eu passei aqui em Vargem Alegre muito bom. Morava ali na rua José Corrêa Sobrinho, fiz muitos amigos esses que alguns deles, inclusive, são padrinhos dos meus filhos, né, porque durante todo esse tempo, todos os anos, eu vinha de férias aqui a Vargem Alegre, tem essa ligação, tanto que hoje meus filhos gostam muito daqui, justamente porque eu não cortei essas raízes, não cortei esses laços. Então, foi muito bom. Eu não tenho a reclamar, porque muitas vezes, Michael, a gente se prende ao que poderia ter sido, né? E na verdade, a gente tem que agradecer a Deus o que não foi, né? Porque, de repente, se eu tivesse sido criado com a minha mãe hoje, eu não teria tido a oportunidade que essa família me deu, né? De estudar, de crescer como pessoa, né? De crescer na vida também profissionalmente, né? Meu pai, quando eu tinha 16 anos, a primeira vez que ele me falou assim: meu filho, está na hora de você correr atrás dos seus objetivos e tal. Ele era uma pessoa muito fechada, Raimundo Leandro. E aí ele falou assim: entra no exército, né? Aí eu jamais, exército nunca tinha, né? Escutava só na televisão, achava que era uma coisa do outro mundo. E aí depois não apareceu nada, e depois ele falou: entra na Marinha. Mais na frente ele falou: entra na Marinha. Aí apareceu a oportunidade, através de uma leitura que eu fiz no jornal, a época, Diário do Nordeste. Eu com 17 anos, 16 anos ainda, né? Fiz a prova, ele me inscreveu, eu quero fazer a prova. Fiz a prova, o concurso, né? Ele me inscreveu e, graças a Deus, eu logrei êxito e passei e fui trilhar os meus caminhos aí por esse Brasil, por esse mundo afora. Como foram os primeiros, vamos dizer, primeiras semanas, primeiros meses, os primeiros anos de Marinha? Como que se deu esse processo? Quando saiu de Vargem Alegre? Para onde foi primeiro? Como se deu essa trajetória inicial dentro da Marinha Brasileira? No início, eu sofri muito. Eu cheguei lá um menino do interior, aquele tempo. Hoje a gente tem diversas ferramentas em que a gente pode matar a saudade da família, né? A gente faz um vídeo aqui, já vê o pai, já vê a mãe, já vê os amigos, né? Mas naquela época era ficha telefônica, né? Telefone antigo, ficha. E a gente não tinha contato, era cartas, né? E aí isso
foi um baque muito grande. Eu me lembro que eu peguei o ônibus lá em Fortaleza para ir para Recife. Chegando lá, já comecei no ônibus a fazer algumas amizades, mas eu sempre fui muito reservado, nunca fui de muito, sempre fui muito calado, né, muito reservado. Depois, com o tempo, eu já me abri um pouco mais, mas eu era muito fechado. E aí já fiz algumas amizades, umas poucas amizades no ônibus. Chegando lá no dia chuvoso, lá na Escola de Aprendizes Marinheiros em Pernambuco, né, Recife, divisa de Recife com Olinda, desci do ônibus e aí aquilo ali foi um baque muito grande, viu? Me senti numa prisão. Tinha um suboficial, né, um subtenente, que desceu a gente lá, conduziu a gente para o alojamento, e a gente em fileiras, né? E a primeira palavra que ele falou assim: eu sou o suboficial M.O.J. Alves, estou de serviço hoje, não quero problema. Não quero um pio, não quero um barulho. E aí, rapaz, aquilo ali eu falei, meu Deus, será que era isso mesmo que eu queria? E aí a gente vai se adaptando, né? Muita gente no início saiu, minha turma começou com 388, se eu não me engano, grumetes, né? Aprendizes marinheiros. Terminou com 300, começou com 388, terminou com 302, se eu não me engano. Quer dizer, muita gente ficou no meio do caminho, porque realmente acordar 4 horas da manhã, acordar 2 da manhã, 3 da manhã, para fazer exercício, só para ver se você realmente tem pulso firme, tem determinação e quer seguir aquela carreira. Você passa por diversas provações. A comida, eles colocam comida no início, naquele tempo, hoje já é um pouco mais diferente, mas eles colocavam um frango mal cozido, um arroz cru, só para forçar realmente se esse cara é homem mesmo, se ele quer continuar aqui na Marinha. E aí eu fui me acostumando, né? Me formei, fiz amigos lá, bastante amigos, me formei e ao final eu fui servir no porta-aviões em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e aí lá eu comecei verdadeiramente a minha carreira como praça. À época eu era praça, né? Capitão Horizonte, queria aqui agradecer às pessoas que estão aqui nos acompanhando, né, aqui na nossa live. Marleuda Matos, boa noite. Cristina Lima, muito obrigado, boa noite. Emanuel Leandro, boa noite, amigos, que Deus abençoe. Emanuel Siebra. A todos que estão aqui conosco, aqui acompanhando a live, sejam bem-vindos à TV Espaço da Comunidade. Hoje nós conversamos com o Capitão Francisco do Horizonte e vamos falar um pouco sobre exemplo de transformação através de trabalho. Então, você que está chegando, fica à vontade aí para participar conosco desse programa. Capitão Horizonte, para simplificar para quem está em casa, o que de fato é a Marinha? Né? Quando você fala em Marinha, vem na cabeça dos jovens o marujo, aquela roupa padrão, né? Aquele uniforme padrão, navio, mar, mas, de fato, o que é a Marinha? Qual a importância dela para o povo brasileiro? A Marinha é uma instituição muito séria, é uma instituição que preza por valores que a nossa sociedade vive carente desses valores, que é o respeito, a hierarquia, a disciplina, a lealdade, o amor à pátria, aos símbolos nacionais, o culto aos símbolos nacionais. A Marinha é uma instituição que forja homens de verdade. Ela trabalha muito com a questão da honestidade de propósito, né? Ela transforma qualquer pessoa que entra lá, ainda que ela passe uma semana e que desista de prosseguir a carreira, Michael e a todos que estão assistindo, ela deixa dentro de você algo que nunca mais você esquece, né? Que é o sentimento de amor à pátria. Então, a Marinha, ela é uma instituição inquestionável no que tange a questão dos valores. A Marinha, ela é capaz de transformar as pessoas. Na minha turma, nós tivemos problemas com pessoas que, inclusive, naquela época já, alguma turma que veio do Rio de Janeiro, né? Porque a minha turma era a turma de aprendizes marinheiros que eu falo, quando eu entrei, em 90, era de gente de todo o Brasil, né? E teve uma turma que chegou do Rio de Janeiro que, inclusive, nós tivemos um problema, inclusive, com droga lá dentro, né? Naquela época, há 30 anos atrás. Então,
E aí alguns foram expulsos à época, foram 2, se eu não me engano, e outros lá conseguiram, e hoje são grandes homens, já em final de carreira, assim como eu também, né? E foram transformados. Quer dizer, então, eu vejo a Marinha, principalmente para aqueles hoje que queiram acessar e que queiram entrar na Marinha, nas Forças Armadas. Quando eu falo Marinha, eu posso dizer também Exército e Aeronáutica, porque são Forças Armadas, né? E que têm os mesmos princípios éticos e morais. Eu vejo que é uma porta de entrada e que é uma instituição de alto valor e de grande importância para o nosso país, né? A Marinha tem a responsabilidade, por exemplo, de salvaguardar os nossos mares e garantir a defesa da nossa pátria em caso de uma tentativa de ameaça aí, com relação a todas as riquezas que nós temos no nosso extenso mar territorial. Qual seria, assim, uma missão marcante nessa carreira de 30 anos aí de Marinha, aquela missão aquela que você disse assim, sou marinheiro, uma missão que marcou a sua vida, né? Aquela que você disse, agora sim, eu estou aqui cumprindo o meu papel, estou contribuindo aqui com a minha pátria, uma missão importante nessa carreira. Eu vou citar 2, porque foram tantas missões que eu me senti útil à minha pátria. Uma delas foi quando eu fui buscar uns equipamentos que a Marinha comprou, né? E foi a primeira vez em que eu tive a oportunidade de pisar um solo estrangeiro, né? Pisar no solo de um outro país, que foi nos Estados Unidos. Em 1996, né, uma época que viajar para o estrangeiro era privilégio de poucos, né? E a Marinha me deu essa oportunidade. E eu viajei no porta-aviões, Minas Gerais, né? Então nós fomos buscar helicópteros. Durante helicópteros que a Marinha tinha comprado, né, nós fomos buscar nos Estados Unidos, e durante essa trajetória nós tivemos a oportunidade de cambiar, né, de conversar, de se aculturar com outras marinhas que estavam fazendo a viagem conosco, também embarcaram. Normalmente a gente viaja fazendo exercícios com marinhas amigas, né? Na época foi com a Argentina, com marinheiros dos Estados Unidos. Foi uma experiência muito boa, e que eu vi que realmente a Marinha ela tem uma representatividade, uma importância muito grande. E também em outras 2 ocasiões em que eu pude servir, trabalhar na Capitania dos Portos. Eu trabalhei na Capitania dos Portos do Tocantins, né, lá em Palmas, e lá nós trabalhávamos muito com comunidades carentes, porque a gente prestava serviço com pescadores, né? A gente fiscalizava as atividades dos pescadores, então a gente teve a oportunidade de conviver com famílias muito carentes, né? Então, eu participei. E aqui já em Fortaleza, também, na Capitania dos Portos do Ceará, nós tivemos convivência também com muitas comunidades carentes, em que a gente tem a oportunidade de, nessas incutidas nossas, né, levar mensagens para filhos de pescadores, por exemplo. Olha, o que é que vocês precisam? Olha, a Marinha é uma porta muito boa. E aí eles faziam perguntas de como é que a gente faz para entrar na Marinha, como é que é a Marinha. Então, com certeza, em alguns momentos, a gente conseguiu fazer com que filhos de pescadores, né, e os próprios pescadores conseguissem entender realmente a mensagem e o valor que a Marinha tem para o nosso país. O senhor ficou 30 anos na Marinha, mas poderia ficar mais algum tempo, né? Ainda teria condição de galgar ainda, vamos se dizer, outros espaços ainda dentro da Marinha, inclusive na questão da hierarquia, não é isso? Isso, eu poderia terminar minha carreira, se eu quisesse ficar mais, né, como coronel, que é o último posto aí da Marinha, né, que se acende à Marinha, dos oficiais superiores. Mas se eu tivesse ficado aí mais uns 8 anos na Marinha, eu conseguiria atingir isso aí. Só que eu resolvi, eu já tinha um plano de voltar para a Várzea Alegre, eu tinha muita saudade, eu sofria muito com a saudade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não gosto de ficar postergando as coisas, isso me faz muito mal.
E aquilo ali, quando foi se aproximando meus 30 anos, eu fiquei mais ansioso ainda, né? Aí eu falei, não, eu vou realmente agora, eu vou esperar. Eu poderia ter, se eu tivesse esperado mais uns 2 anos, eu conseguia mais uma promoção e assim sucessivamente. Mas eu falei, eu me reuni com a minha família, olha só, está na hora de eu cuidar da minha vida, porque eu cuidei 30 anos da vida da Marinha, fazendo jus ao meu trabalho, ao dinheiro, né, que eu recebo da Marinha, que eu recebia da Marinha, para fazendo jus ao dinheiro que era pago, que vocês, contribuintes, pagam para que eu esteja na Marinha, né, trabalhando na Marinha. E aí a família, não, vamos embora, meus meninos também, minha esposa, vamos para lá. Eu já estava construindo minha casa aqui, né, e aquela vontade de curtir a minha casa, meu sítio, escutar o barulho da chuva, porque, olha, Michael, o barulho da chuva no telhado, aqui na minha casa, aqui em Várzea Alegre, aqui na minha cidade, é totalmente diferente do barulho da chuva em qualquer outro lugar desse país. Só eu posso falar isso. É um prazer que a gente sente e uma alegria, aquele cheiro da chuva, o barulho da chuva chegando, o relâmpago no nascente, isso não tem preço, não. Isso não tem dinheiro nenhum no mundo que paga. Então, foram essas coisas, cuidar de uma planta, né, das minhas plantas, isso para mim pesou muito, né, e a decisão em conjunto com a minha família, né, então eu decidi, sabe por quê? Nos meus 2 últimos anos aí que eu estive na Marinha, eu perdi também alguns amigos, né, na caminhada. Um deles morreu, teve um AVC, um outro morreu de um acidente, 2 morreram, uma morreu num acidente de mergulho, aqui em Aracati, e outro morreu de um acidente de kart. Ele gostava muito de kart, se acidentou. Aí eu refleti, poxa, a vida é muito passageira para a gente ficar postergando as coisas que a gente quer viver, né? E o dinheiro, porque quando você ascende uma graduação, um posto a mais, você recebe um pouco melhor, né? O dinheiro não é tudo nessa vida. O dinheiro, ele dependendo do seu caráter, ele absorve você de um jeito que você deixa de viver os valores da vida para viver ilusões. Aí eu nunca pensei dessa forma. Eu falei, eu vou embora para minha terra, eu vou curtir, eu vou com minha família. Esse tempo todo eu não tive de curtir ela. Não tive como curtir ela porque a Marinha me sugava muito. Eu chegava na Marinha para trabalhar 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6 e pouco, e saía às vezes 10 horas da noite, sem receber um centavo a mais para trabalhar, né, nesse excesso de tempo. E essa decisão foi a decisão mais acertada que eu estou muito feliz aqui. Estou muito, 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 extremamente feliz. Ontem, um amigo que esteve aqui em casa, né, foi muito bom, você, o senhor e o Joaquim Anderson estiveram aqui em casa, e viram, né, aqui a minha simplicidade, mas é isso que me faz feliz, e a felicidade, ela está nas pequenas coisas da vida. Muitas vezes, Michael, a gente busca a felicidade lá fora, quando na verdade ela tem que sair daqui para lá, de dentro de você lá para fora, e não vir das coisas lá de fora aqui para dentro. Verdade. Por sinal, um local muito aconchegante, tá de parabéns, né? Ainda está aí nos retoques finais, mas muito aconchegante. Queria agradecer aqui as pessoas que estão na nossa live, né? Chegando aqui, nosso grande amigo Joaquim Frutuoso, né? Uma história de superação. Alessiana Vieira, ela diz: o olhar de felicidade diz tudo. Fui testemunha da contagem regressiva para voltar para a Terra Amada. Nosso amigo Joaquim Anderson, um debate muito necessário, ultrapassando ideologias políticas, parabéns. Também aqui a Francisca Delene, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live na TV Espaço da Comunidade. Capitão Horizonte, o senhor saiu de Várzea Alegre, 17 anos de idade, 30 anos de Marinha, aonde foi a porta de entrada aí com uma pessoa muito especial, Raia Horizonte? Como foi que começou essa história? Como começou a construção dessa família? Qual foi o momento que se deu essa nova etapa aí na história do Capitão Horizonte? A minha esposa, a quem eu quero aproveitar aqui e agradecer por esses longos anos em que ela me aturou. Eu sou um pouco exigente às vezes, mas a Marinha, as Forças Armadas, o militarismo, ele transforma, a gente gosta de ver as coisas sempre naquele lugar certinho, né? E ela já se acostumou.
E eu conheci eu conheci no Colégio São Raimundo Nonato, quando nós fazíamos a 8ª série, né, que hoje é o 9º ano. Eu conheci ela lá, ela veio morar aqui em Vaza Alegre, era natural de Assaré, mas morava com o seu cunhado, né? E o cunhado dela trabalhava, hoje ele já se aposentou, trabalhava na Emates. E aí foi transferida aqui para Vaza Alegre, e eu conheci ela lá. Na época, a gente éramos colegas mesmo, de sala de aula, e aí no segundo ano, no segundo ano, quando ela estava para ir embora para São Paulo, ela decidiu ir embora para São Paulo, e eu estava para ir embora para Marinha, nós iniciamos o namoro, né? E aí ela foi para São Paulo, eu fui para Recife, e aí nesse inteirinho aí nós ficamos nos comunicando por cartas, por telefone, né? E aí quando, um dado momento, lá no Rio de Janeiro, eu falei para ela, olha, eu vou aí em São Paulo para te ver. E aí resolvi ir, né? Fui para São Paulo, ela morava lá, estava trabalhando. E aí, pronto, depois dessa ida, pronto, aí foi uma coisa automática, né? A gente decidiu que nunca mais a gente iria se separar um do outro. E aí, é uma pessoa que é o meu braço direito, meu braço esquerdo, a minha cabeça e meus pés, ela, depois de Deus, logicamente, e é ela que graças a ela, hoje eu sou uma pessoa mais regrada, eu sou uma pessoa mais comedida, eu era muito, extremamente explosivo, mas nem imagino o quanto era explosivo. E a Marinha e ela foram me moldando, e os filhos também, né? Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, né? Graças a Deus eu sei me comportar, sei me controlar. E ela teve um papel muito importante em todas as decisões que eu tomei da minha vida, sempre me apoiou em tudo, né? E às vezes me puxa a orelha também, porque é o papel de um esposo, assim como é o papel de um pai, como é o papel de um esposo, né, também, né? O amigo, o vereador Michael, é casado, muito bem casado, por sinal, e sabe da importância de nós mantermos um alinhamento muito grande com a esposa e com os filhos, né? Porque em dado momento a gente tem que recuar e dizer, não, mesmo que eu esteja certo, mas eu vou recuar, porque para evitar uma desavença, é assim a gente tem que fazer também nas nossas vidas, né? Lá fora. Então, ela é uma pessoa muito importante na minha vida, e graças a ela eu devo muito esses longos anos, por isso que eu decidi vir aqui também para Vaza Alegre logo, né? Eu não quis esperar ficar lá na Marinha por mais tempo, porque eu fiquei com uma dívida muito grande com ela, né? Eu viajava, você imagina aí, era 2 meses, por exemplo, eu viajei para os Estados Unidos 2 meses só de mar, e ela, quando eu saí, vereador Michael Martins, a minha esposa ela tinha, meu filho, estava, quando eu fui nessa viagem, meu filho estava com 2 meses de idade, e eu retornei depois de 2 meses, ele estava com 4 meses, ou seja, ele tinha o dobro da idade, né, quando eu saí para a viagem, estava com 4 meses. E ela, ficou, imagina, no Rio de Janeiro, nós morando no Rio de Janeiro, a dificuldade muito grande, porque naquela época eu era cabo, né, o salário era pouco, muito pouco, e ela se virando, né, para cuidar do meu filho, né, e eu cheguei de viagem, fui pegar meu filho no braço, o meu mais velho, e ele virou as costas assim para mim. E aí eu vi que eu tinha uma mulher que era mãe e que era pai também, e que fez um papel que eu não pude fazer devido ao meu trabalho. Então, a minha eterna gratidão a essa esposa, o meu respeito eterno a essa esposa, que tão bem tem cuidado de mim e que tão bem tem cuidado dos meus filhos. Vocês têm 3 filhos, né? 3 filhos. Francisco Horizonte Filho, Raquel Maronci de Oliveira Horizonte e Fernando Ítalo de Oliveira Horizonte. O meu mais velho está terminando o curso de Engenharia Civil, está colocando, inclusive, um mercadinho aqui em Vaza Alegre, casado já, decidiu vir morar aqui em Vaza Alegre, está colocando um mercadinho aqui, quer fixar residência definitiva em Vaza Alegre, graças a Deus.
A minha filha, a Raquel, ela está fazendo odontologia, vai ficar por mais um tempo em Fortaleza, mas adora Vaza Alegre, está aqui comigo durante todo esse tempo aqui de pandemia, né? Tá aqui em casa. E o meu mais novo estudou no colégio militar, estava no colégio militar, estava lá, mas disse, não, pai, eu quero ir com o senhor lá para Vaza Alegre, e aqui ele está estudando na escola onde eu comecei os meus estudos, que é na escola José Corrêa Lima. Inclusive, né, vamos fazer aqui um merchan, né? Em breve, o Mercado Marujo, aí na Avenida Vicente Alves Costa, né? Em breve tem inauguração aí, para o povo de Vaza Alegre conhecer aí essa nova opção, né, nas compras, né, Capitão Horizonte? Mais um ponto de comércio que se abre em Vaza Alegre, e que eu peço a Deus que dê ao meu filho a sabedoria de saber lidar com as dificuldades iniciais de qualquer comércio, inicialmente agora, nessa questão, principalmente momento da pandemia, um momento muito difícil, mas ele já veio adiando, ele já era para ter mais de mês aí, já ter inaugurado, justamente esperando mais um pouco, mas vai chegar um momento que ele vai ter que inaugurar, né, e fazer, eu falei, meu filho, o momento é um momento de Deus, sempre foi assim nas nossas vidas, você está começando um comérciozinho pequeno, com pouco recurso, né, com pouco capital, mas vai dar tudo certo, sempre deu, e eu vou estar aqui também para lhe dar o devido apoio, não vou deixar faltar nada para você, nunca deixei, aqui tem nossa casa, e assim a gente vai vivendo, e se Deus quiser, ele é um menino batalhador, inteligentíssimo, ele estava trabalhando lá no estaleiro Inácio, e já estava com um cargo lá em Fortaleza, supervisor, né, ele era supervisor geral, de construção de embarcações, ele está se formando em engenharia civil, mas ele já tem curso de mecatrônica, ele é técnico em mecatrônica, técnico em eletricidade, ele é um menino muito esforçado e merece ser feliz e realizar o sonho dele. Agradecendo aqui mais uma vez, né, Capitão Horizonte, as pessoas que estão nos acompanhando, né, Tiago Soares, José Moura Costa, muito obrigado aí pelas pessoas que estão acompanhando a TV Espaço da Comunidade. Vamos falar agora um pouquinho do papel da Marinha na transformação dos jovens, né? A Marinha enquanto espaço de oportunidade, como o senhor falou, na Marinha tem uma disciplina. É possível isso, né? O jovem que muitas das vezes não tem muita perspectiva, às vezes já vem de uma família um pouco desestruturada. É possível que esse jovem, através da Marinha, ele possa ter uma grande oportunidade na vida? E eu queria que o senhor linkasse essa pergunta também com o projeto Forças Armadas Você Pode, né? Um projeto que o senhor vem desenvolvendo aqui no município de Vaza Alegre, que vem dando também aí oportunidade para alguns jovens. Vereador Michael, a Marinha é uma porta de oportunidade muito boa para os jovens. E muitos acham que é muito difícil entrar na Marinha, né? Quando eu falar Marinha, eu quero estender também um pouquinho para o Exército Aeronáutico, mas eu falar Marinha representando as demais forças. Acham que é muito difícil, assim como eu achava naquele tempo. Difícil era naquele tempo, porque as informações demoravam muito a chegar, né? Hoje não é difícil, a gente tem o YouTube para pesquisar sobre uma determinada matéria que a gente quer estudar para o concurso, né? A gente tem, baixa uma apostila no Google, na internet, né? E a Marinha me transformou, a Marinha, ela me fez um homem de verdade. Eu não sei se hoje, não estou falando da questão de caráter, mas da questão de profissional, né, de transformação, que é o tema aqui da nossa live, desse vídeo. Graças à Marinha, eu quebrei muitas barreiras na minha vida. Né? Eu tiro pelos meus irmãos, né, de sangue mesmo, que alguns não tiveram essa oportunidade, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma família estruturada por causa dos valores que a Marinha, esses valores eu aprendi no berço com os meus pais adotivos. Mas a Marinha, ela lapida. E para os jovens, principalmente, o amigo falou muito bem, aqueles que têm famílias desestruturadas, que hoje em dia são muitos. Eu lido com jovens, o amigo também aí lida no seu projeto, né, com jovens também, diuturnamente, né, com o seu trabalho também como vereador, e também na sua casa,
que serve a seu espaço comunidade, é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Poucas, eu acredito que nenhuma empresa privada aí fora, ela dá a oportunidade que a Marinha dá. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu entrei na Marinha, quando eu entrei na Marinha, eu entrei para lavar banheiro. Eu entrei para descascar batata no porão, eu entrei para bater ferrugem no casco do navio, porque alguém tem que fazer isso. E não é o capitão, não é o tenente, não é o sargento que vai fazer. Logicamente, a gente vai fazer. Se tiver uma necessidade, todos os outros que ficaram no nível mais abaixo não forem suficientes, aí vai subindo. Estou dando um exemplo aqui. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu entrei para bater ferrugem, eu entrei para descascar batata, eu entrei para lavar banheiro, e depois eu passei a ser um auxiliar técnico. Eu já tinha marinheiros, soldados como meus subordinados, né? Daqui a pouco eu já era um sargento, e o sargento já tinha cabos e soldados como subordinados, ele já tinha um poder mandatório maior, uma liberdade maior, e um respeito também, inclusive, maior no aspecto profissional e de hierarquia. E depois, como oficial, eu pude exercer funções em que a Marinha me deu a confiança de exercer funções muito importantes, como, por exemplo, a que eu exerci aqui em Fortaleza, de chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário do Ceará. Uma delas, e outro como chefe do Departamento de Administração. Então, você imagina você sair de um trabalho, digamos assim, de um peão, né, e subir numa carreira, não aquele trabalho, como eu falei no início, todos têm o seu devido valor e importância, né? Mas a Marinha, ela dá a oportunidade da gente começar lá de baixo e galgar os postos mais importantes e exercer funções de confiança e de muita responsabilidade. Então, os jovens que queiram, né, ingressar nas Forças Armadas, eu falo para eles o seguinte: eu fiz, faço e faria tudo novamente, se assim fosse preciso. Nós temos aqui um projeto, como o amigo frisou, Forças Armadas Você Pode, que aqui em Vaze Alegre já ingressou alguns jovens na Marinha, né, e no Exército também. Nós temos, por exemplo, agora 2 jovens que são fuzileiros navais, um deles é de origem muito humilde, aliás, os 2 são de origem muito humildes, né, esses 2 que eu estou falando. Um deles é o Carlos André, da família lá do Canidezinho, né, e tem o outro que é o Jorge, que está terminando o curso lá em Brasília, lá no Rio de Janeiro. O Carlos André hoje é soldado formado, daqui a pouco já está indo a cabo, já, se Deus quiser, ou seja, quebraram barreiras. Hoje eles são exemplos para a família deles, né? Moram numa casinha, os pais numa casinha bem simplesinha, né? Hoje ele já está ajudando os pais dele, né? Que ele me falou. O pai dele me falou: olha, meu filho já está me ajudando. Levou o pai para conhecer Brasília. Quer dizer, bancou a ida dele para lá, a volta, que o pai não tem condição. Quer dizer, então isso são coisas que precisam ser mostradas. A gente muitas vezes só mostra o que é ruim, esquece de mostrar o que é bom. São coisas que precisam ser mostradas. O Jorge é o que eu estou falando, que mora depois ali do São Caetano, e ele está terminando o curso, fuzileiro naval também, lá no Rio de Janeiro, está adorando, né? E tem também, por exemplo, o David, né, David Almeida, né, que inclusive está de férias aqui em Vaze Alegre, de uma família muito querida também, que mora nos Grossos, que é um menino que era muito danado, e todo mundo sabe a história dele, e ele não tem vergonha de falar, porque faz parte da criança, né, do jovem, né, fez muitas peripécias, mas que hoje é um menino que está mudando a mentalidade, a cabeça dele está mudada, e que está crescendo, até porque de vez em quando eu vou lá no privado dele e falo: olha, David, cuidado com isso, rapaz, cuidado com aquilo, né? O Carlos André já é mais ajuizado, mas o David, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tem o Honório também, que está perto também de ir lá para Fortaleza. Isso aqui eu estou falando a nível de Vaze Alegre, mas nós temos outros jovens, por exemplo, lá de Assaré, de Fortaleza, de Trairi, aqui de Grangeiro também, e temos também alguns jovens que esse ano já se inscreveram aqui de Vaze Alegre também para prestarem os concursos que estão abertos aí, que estão sendo abertos aí. Então, hoje, o jovem de Vaze Alegre que tiver, assim, o desejo, o interesse,
de ingressar nas Forças Armadas, né? Na Marinha, na Aeronáutica, no Exército? Qual o primeiro passo? O que ele deve fazer? Primeiro passo é buscar informações, é estudar, né? Se apegar aos livros, porque o que eu vejo, vereador, é que os jovens de hoje, em sua grande parte, não estou generalizando, mas eles, muitas das vezes, eles acham que as coisas, eles querem as coisas prontas, né? Nas mãos, né? E aí que quando nas oportunidades em que eu converso com eles, eu falo, rapaz, vocês têm que ir à luta, vocês têm que buscar, vocês têm que fuçar, vocês têm que ir atrás das informações. Até um edital, muitas das vezes eles entram em contato comigo, capitão, e como é que faz? Eu pergunto, como é que faz? Aí ele fala, como é que faz para ver isso, isso, isso? Como é que é isso? Eu pergunto, você já leu o edital do concurso? Não, não li ainda não. Então leia, e se persistir a dúvida, pode me procurar que eu lhe respondo. Então, o que precisa, inicialmente? Ter bons antecedentes, né? Não ter passagem pela polícia, buscar as informações, estudar, né? Quais são as condições básicas dos jovens, né? Para poder prestar um concurso? Ser brasileiro, logicamente, para servir as Forças Armadas brasileiras, tem que ser brasileiro, né? Ter 18 anos no ano em que ele vai concentrar para o curso, ou seja, ele pode ter 17 anos agora, fazer a inscrição do concurso, né? Eu tenho 17 anos agora. No dia 1º de janeiro, eu faço 18 em novembro, mas o concurso vai ser agora em fevereiro, vai ser em março, vai ser em abril, vai ser em junho. Mas no dia 1º de janeiro de 2021, eu vou estar com 18 anos. Eu completo até o dia 31 de dezembro, eu vou completar meus 18. Então, eu já posso prestar o concurso já com os 17 anos, né? Ter o ensino médio completo, né? Ou estar cursando o último ano do ensino médio. E aí existem diversas portas de entrada. Ele pode entrar, por exemplo, na Marinha, como aprendiz de marinheiro, que foi por onde eu entrei, né? E entrando pela porta como aprendiz de marinheiro, ele pode chegar até coronel, que na Marinha a gente, coronel corresponde a capitão de mar e guerra, né? É capitão de mar e guerra. Pode entrar também como soldado fuzileiro navais. Eu foco muito nesses dois concursos, porque são os concursos de um grau um pouco mais acessível para o nível de estudo dos jovens de Várzea Alegre, né? E aí tem também Escola Naval. Nós temos uma menina no grupo que esse ano vai fazer o concurso para a Escola Naval. As condições são as mesmas, né? Brasileiro, ter 17 anos pelo menos, está cursando o último ano do ensino médio e estudar, estudar, estudar e estudar. Vereador, desculpa. O nosso projeto, ele por enquanto, nós estávamos organizando, inclusive, um espaço lá onde depois a gente vai divulgar, né? Um espaço para que a gente possa receber e atender esses jovens, mas aí com essa pandemia atrasou tudo, né? E o projeto está funcionando assim. A apostila, a gente está fornecendo a apostila, não temos aulas, né? Eu queria ter voltado com as aulas agora no início do ano, mas aí a gente já estava se organizando para isso, as aulas de reforço, mas infelizmente aqui em Várzea Alegre a gente não está tendo condições de fazer isso, né? Não temos ainda o espaço onde a gente receba essas pessoas, mas o projeto está fornecendo o material, ele está dando orientações, né? Todos os dias alguém, como é que eu faço para fazer essa inscrição, isso, isso, isso. A gente está passando todas as orientações no grupo que a gente tem, no grupo lá do projeto, lá no WhatsApp. O apoio logístico, principalmente lá a ida à Fortaleza, que muitas das vezes eles não têm onde ficar lá em Fortaleza, é uma grande dificuldade. Isso também não é problema, a gente tem os nossos apoios lá, os nossos pontos de apoio. Às vezes é uma passagem, a gente busca a passagem, eu tiro do meu bolso, a gente dá um jeito, nunca faltou até hoje, né? Quando eu estava em Fortaleza, eles ficavam na minha própria casa, eles ficavam lá na minha casa, eu recebia, buscava na rodoviária, levava para fazer a prova, trazia, quer dizer, mas agora eu tenho um ponto de apoio lá, pessoas que apoiam também o projeto e que com certeza não vai faltar, e se faltarem esses pontos, eu mesmo vou sair daqui, vou ajeitar uma van, a gente vai para Fortaleza, faz a prova e volta para cá. O importante é que eu quero dizer, e isso independe, vereador, de qualquer coisa, independe de política, independe de qualquer coisa. Enquanto eu for vivo
enquanto eu puder, dar uma força ao jovem, porque eu fui jovem um dia, e eu sei quais são as dificuldades. Eu fui um jovem que convivi com uma família que me adotou, então eu passei por dificuldades, né? Então, um jovem que queira, de fato, entrar nas Forças Armadas, e que eu recomendo que entre realmente, terá todo o meu apoio para que faça os concursos, para que entrem nas Forças Armadas. Não medirei esforços para que possa dar a minha contribuição para que esses jovens entrem nas Forças Armadas. Hoje, esse projeto, vamos dizer, é uma maneira do senhor poder devolver um pouco daquilo que um dia fizeram com o senhor, né? Exatamente. É uma questão que vem, como eu falo, a felicidade, a gente não vem de lá de fora para dentro, ela tem que sair daqui. E isso me faz bem. O amigo imagine aí, um rapaz como o Carlos André, a gratidão que esse garoto tem, a família dele, né? E a satisfação desse garoto em vestir aquele uniforme, em postar uma foto com o uniforme da Marinha. Então, é uma gratidão a Deus, é uma gratidão ao que Deus fez por mim, né? Me colocando dentro de uma família que me ensinou valores e que me direcionou para as Forças Armadas, né? E uma gratidão também à instituição Marinha do Brasil, né? Por quem eu zelo o nome e zelarei pelo resto da minha vida. Porque por onde eu andar, eu nunca vou ser um ex-capitão. Existem ex-isso, ex-aquilo, mas eu serei eternamente capitão, graças à Marinha do Brasil. Então eu tenho que honrar. O uniforme hoje eu não visto. Se eu precisar, eu visto. Eu peço autorização lá e uso o uniforme para uma cerimônia, alguma coisa assim. Mas o que eu estou falando é que o uniforme branco da Marinha do Brasil, ela está aqui por dentro, entranhado na minha pele. Não vai sair daqui nunca. Então, é uma forma de gratidão a essa instituição que me tirou lá de baixo e me colocou numa posição lá em cima e que hoje, graças a Deus, e que me ensinou, como eu já falei na live aqui, me ensinou valores que nunca sairão de mim. É isso aí, né? Hoje aqui na nossa TV Espaço da Comunidade, o Capitão Horizonte participando conosco, ele que é um exemplo de transformação através da força do trabalho, né? Hoje dia do trabalhador, e nós trazemos esse tema para nosso programa, para a nossa TV, para que possa ser uma inspiração para você que está nos ouvindo, está assistindo o programa, para você que é jovem, que está nessa live, ou que depois vai acompanhar, que existe um caminho, existem oportunidades, é preciso que busque, né? É preciso ter um esforço, é preciso dar o primeiro passo. Assim foi com o Capitão Horizonte, né? Ontem a gente conversava um pouco, e às vezes o jovem pensa que a Marinha se resume a navio, a aeronáutica a aviões, o exército, né? Ali é o armamento, e não é, né, Capitão Horizonte? Tem que estudar, né? O senhor falava, inclusive, que teve que estudar depois, já dentro da carreira, e estudar um pouco para poder ascender dentro da Marinha. Então, é preciso que a nossa juventude dê o primeiro passo, mas sabendo que é preciso estudar. O estudo é a chave do conhecimento. É verdade, vereador. É preciso. Quando eu falo estudar, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu tinha meses que eu lia 3, 4 livros. Agora eu não estou tendo muito tempo por causa dessas obras e tal, mas hoje mesmo já estava terminando de ler um livro aqui, já, né? Então, a gente precisa viver em constante leitura, em constante aperfeiçoamento, porque através das letras, através da leitura, através do estudo, a gente se torna um cidadão mais consciente das nossas responsabilidades, porque Deus, ele quer nos usar muitas vezes para transformar a sociedade, cada um de nós, né? Cada um de nós devemos dar a nossa parcela de contribuição para que essa sociedade seja uma sociedade mais produtiva, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade menos corrupta, uma sociedade com valores mais ligados a Deus. Estou falando de valores materiais, falando de valores mais ligados a Deus. Então, são coisas que a gente não... Até me perdi um pouco aqui no que eu ia dizer, mas é muito importante essa questão do estudo, né? Eu falo para o amigo, da minha turma, ficou 300 e pouco, vereador, da minha turma de aprendiz de marinheiro, porque quando a gente entra como aprendiz de marinheiro,
a gente só vai até, eu estava falando, inclusive, comigo ontem, né, aqui em casa, a gente só vai até subtenente, né, que é o limite, é praça, né, eu era praça, hoje eu sou oficial, mas eu era praça, eu entrei na Marinha para ir até subtenente. Mas aí eu estudei, sempre gostei muito de estudar, a minha turma de 300 e pouco aprendizes de marinheiros, começou com 388, terminou com 315, alguma coisa assim. Da minha turma, nós só temos 3 oficiais. 3 oficiais. O restante terminou a carreira como sargento, terminou a carreira como, está terminando a carreira como subtenente, mas oficiais, capitão, só tem 3. Eu sou um desses 3. Por quê? Porque eu sou melhor do que eles? Porque eu sou mais inteligente do que eles? Não. Talvez porque eu tenha abdicado um pouco mais do meu tempo para me dedicar aos estudos do que eles. Talvez eu tenha tido um pouco mais de oportunidade do que eles. Talvez eu tenha aproveitado mais essa oportunidade do que eles. Porque tudo é questão de oportunidade, né? Na vida, tudo é questão de oportunidade. Você pode perder essa oportunidade que você perde hoje, por exemplo, eu estou prestando um concurso hoje. Esse concurso passou, eu não passei nele, essa aí já foi perdida. Virão outras, né? Mas aquela já passou. Estou citando apenas um exemplo. Então, de 315, mais ou menos, tem 3 apenas oficiais da Marinha. Os outros continuaram na carreira, mas foram até subtenente. E isso não me torna melhor do que eles, muito pelo contrário. Isso significa que eu abdiquei mais do meu tempo, eu abdiquei mais da minha família, a minha família teve que se privar da minha presença com eles, mas no momento em que me trancava no quarto para estudar, porque eu prestei um concurso para oficial em 2011, em que eu fui o primeiro colocado no concurso para oficial. Então, é um concurso dificílimo, com apenas 28 vagas, para concorrer com o Brasil inteiro, né? Então, era médicos, era engenheiros, era do Brasil todo. Então, não é fácil. Eu tirei a primeira colocação, através dos estudos. Aí que eu volto a falar, não é inteligência. Tem uns que são mais inteligentes, tem muita gente na minha turma que, com certeza, é muito mais inteligente do que eu, né? Mas talvez não tenha aproveitado, às vezes foi opção também, não quero, só vou ficar assim. Então, é tudo questão de oportunidade de você ter um objetivo na sua vida. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa, da TV Espaço da Comunidade, e eu queria já antecipar, Capitão Horizonte, os meus agradecimentos, né, por ter aceitado o convite, por ter participado, aberto um pouquinho aí da sua história, da sua vida, da sua família, trazer um pouquinho dessa experiência para os nossos jovens vazalegrenses. Queria agradecer muito mesmo a sua participação e deixar o espaço aberto aí, caso queira fazer alguma consideração final, né? Hoje, feriado nacional, Dia do Trabalhador e um momento difícil, né? Onde as pessoas estão aí em casa, enfrentando aí esse momento de dificuldade que passa o nosso país. Gostaria inicialmente de agradecer a todas as pessoas que tiraram um tempinho aí para nos acompanhar. Outros certamente irão ver a live depois, né? Então, quero agradecer o carinho dessas pessoas, os comentários depois eu vou ver lá também. Agradecer o convite do amigo, juntamente com o Joaquim Anderson. Agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito com a minha vida, com a minha família. E também, de forma muito especial, agradecer ao amigo vereador Michel Martins e aproveitar essa oportunidade para dizer, para lhe parabenizar pelo trabalho muito importante e que independe, inclusive, né, da sua posição como vereador, porque você faz um trabalho social muito importante, é um espaço comunidade, e que recebe, né, tem aulas de violão, tem diversos tipos de abertura para a sociedade, que tem feito um trabalho muito importante para a sociedade vazalegrense como um todo. Então, parabéns pelo seu trabalho, está honrando, com toda certeza, cada voto recebido, e peço a Deus que o ilumine cada vez mais, para que o amigo consiga também alcançar todos os seus objetivos, dizer que pode contar comigo, é um amigo, uma pessoa que eu admiro, independente de ideologia, independente do que quer que seja. Eu acho que aqui não tem espaço para isso, nunca teve aqui na nossa cidade de Vaza Alegre. Parabenizo o amigo pelo trabalho, precisando de mim, estarei sempre à disposição, estarei sempre às ordens. Espero contar com um amigo, se um dia eu precisar também de algum apoio para um desses jovens irem à Fortaleza, né, prestarem um concurso, né, espero contar com um amigo também, e
deixar aqui o meu grande abraço aí, especialmente a todos os trabalhadores aí do nosso país. O nosso país precisa muito de cada um de vocês, trabalhadores, militares, garis, o pessoal da saúde, da área da saúde, né? Cada profissional com a sua especificidade e com o seu grau de importância, para que o nosso país ele tá passando por um momento muito difícil. Não obstante essa pandemia, nós temos diversos outros tipos de problemas na área da política, na área da economia, mas a gente espera, a gente pede a Deus, a gente vai orar muito, né, vereador, para que tudo isso passe e que daqui a pouco nós estejamos contando essa história para os nossos filhos e para os nossos netos, né, de uma virada muito grande nessa questão aí, dessa pandemia, nessa questão em que o nosso país também está passando. Então, grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua família também, vereador, eu acompanho nas redes sociais sua família, o amor que o amigo tem pela sua esposa, pelos seus filhos, parabéns. Deixar um abraço também para a minha equipe, né, a minha equipe especial também, minha esposa, os meus filhos, para todos os conterrâneos vazialegrenses. Um grande abraço a todos, bom feriado, aproveitem o final de semana e que Deus nos abençoe e nos guie todos os dias por esses caminhos difíceis que a vida nos reserva. O nosso agradecimento ao Capitão Horizonte, sempre estaremos aqui à disposição. Um abraço para toda a família. Eu é que agradeço pela oportunidade de conhecer essa história e de fazer uma nova amizade. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. E o espaço da comunidade está sempre à disposição. Assim, nós vamos concluindo mais um programa da TV Espaço da Comunidade. Hoje estivemos falando sobre o exemplo de transformação através do trabalho com o capitão da Marinha, Francisco do Horizonte. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Vamos tentar ficar o máximo em casa. Se sair, coloca essa máscara. Vamos vencer aí esse período de pandemia. Vamos vencer esse período de quarentena. Muito obrigado, que Deus abençoe. E até o próximo programa da TV Espaço da Comunidade. Obrigado aos nossos colaboradores aqui nas técnicas, Bruno, Siebra, Joaquim Anderson. Muito obrigado. Até o próximo encontro da TV Espaço da Comunidade.